Vocês sejam todos bem-vindos a mais Conexão Prosperar Sem Errar. Meu nome é Telvis Cunha e estamos aqui no propósito DVM, que são 365 dias de disciplina, 365 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade, trazendo para você o que está escrito. Mas quero falar uma coisa para você. Às vezes você se pergunta, você critica muito as pessoas, você fica esperando notícia das pessoas para inventar fofoca, inventar coisas erradas dessa pessoa. E isso aí, pessoal, não é bom. Como você quer prosperar sendo que você não policia seu pensamento, as suas atitudes? Você tem que procurar sair disso. A pessoa ela se torna tão cega que o que acontece? Ela olha a vida dos outros, vê o que está acontecendo com os outros, ela fica ali concentrada na vida dos outros e ela tem que mudar ela e ela não consegue enxergar. Eu conheço pessoas que ela tem os seus amigos, as suas amigas, seus conhecidos, e ali ela enfatiza, a vida dela é falar da vida dos outros. Infelizmente, ela até é religiosa. Mas o que acontece? Infelizmente, Deus não se agrada disso. E vai colocar na cabeça dessa pessoa. Não entra. Ela acha que está certo. Eu nasci assim, estou vivendo assim, vou morrer assim. É isso que ela põe na cabeça dela. O orgulho na própria pessoa. É o achismo dentro de si próprio. Entendeu? É a ignorância. Então, quando você fala para a pessoa que ela está errada, ela não acredita. Todos estão errados. Ela não. Ela não está errada. E por ela não estar errada, o que acontece? Ela continua errando e pecando. E a gente tenta, fala, explica, e ela não consegue. Ela não consegue sair daquele ciclo vicioso dela. E o que fazer? A pessoa, ela tem que se disciplinar. Ela tem que disciplinar sua mente. Ela tem que se desligar disso que ela fazia. É fácil? Não é fácil. É pegar uma pessoa que é acostumada a mentir e fazer ela parar de mentir. Uma pessoa que é viciada em uma entorpecente e tirar as drogas dela de uma vez, ela fica louca. Entende? Então, quando ela parte dela, a mudança, aí as coisas mudam. E a mudança só vem quando a pessoa permite. Quando a pessoa permite mudança, ela alcança a mudança. Quando ela não permite mudança, infelizmente, ela não vai mudar, não. Ela vai ficar um tempo na sua vida, na minha vida. Ela vai atormentar um pouco de tempo, né? Por quê? Porque ela acha que tá certo, ela acha que tá tudo bem, que tá tudo legal, entendeu? E vai partir para cima devagar e não quer se disciplinar, enfim. A pessoa tem que se disciplinar, pessoal. A pessoa tem que se disciplinar. Nós temos que nos disciplinar dia após dia. Quando nos disciplinamos? Quando reconhecemos que estamos errados. O arrependimento, é isso mesmo. O verdadeiro arrependimento é uma dádiva de mudança de mentalidade. Quando eu me arrependo do meu erro, eu mudo minha mentalidade. Eu dou a oportunidade da minha vida prosperar. Às vezes a pessoa fala, pô, eu te conheço, Theo, você faz tanta coisa. E eu não vejo você com dinheiro, eu não vejo você próspero, como se diz. Cara, a maior prosperidade está dentro de mim. A maior prosperidade está dentro de mim. Eu não preciso ter coisas e pessoas ao meu redor. Mas a maior prosperidade está dentro de mim, que é a minha salvação, que é o pôr a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Eu não reclamo de nada, porque tudo Deus permite acontecer na minha vida. Lógico que eu não acomodo com as situações, não sou acomodado com as situações. Existe diferença de acomodismo e de não ligar para nada. Eu não ligo para nada porque eu tenho certeza que Deus me dá aquilo que eu preciso. Sempre eu quero, Deus não me dá, então o que eu preciso está ótimo, que é a vida, é a saúde e a força que eu estou aqui. Mas vamos lá para o que está escrito hoje, que hoje está tremendo. Hoje é para você, para mim, entender algo muito forte. Caramba, esse aqui hoje tá... Esse dia para trás eu estava falando sobre a cura, né? As bem-aventuranças que Jesus falou, que as bem-aventuranças têm que ser interna da pessoa. E hoje está falando aqui sobre
A parábola do semeador. Isso aqui é dentro da pessoa, é dentro da gente, da mente, dentro do coração, dentro da nossa vida. Então vamos lá. Sempre Jesus, né, falando a mesma coisa. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou, assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra, junto do mar. E ensinavam-lhes muitas coisas, por parábolas, ele dizia na sua doutrina. Olha só. Quando naquela época não existia tecnologia, não existia som, não existia som acústico, não existia microfone, não existia nenhum veículo de comunicação a não ser sua voz. Quando Jesus estava em terra, ele subia no telhado para pregar o evangelho, porque as pessoas viam e ouviam com mais facilidade. Não tinha barulho nenhum, utensílio, somente as pessoas para ouvir. Quando o Senhor Jesus estava próximo à praia, ele pegava um barco e ia, afastava um pouco e ficava no mar. Por quê? O som faz subir. Eu nunca fui no mar, mas imagino eu que quando a pessoa está ali no mar, o som faz subir, o barulho das águas. Então, quando está no mar, o barulho joga a sua voz e as pessoas que estão na terra vão ouvir. Então, creio eu que Jesus sempre usava um barco quando tinha muitas pessoas para ensinar dessa maneira. Então, ou seja, ele estava no barco, as pessoas ouvindo. Então, é como se diz, isso é simbologia. Vamos supor uma metáfora. Você tem que estar no barco. Você não tem que somente estar na praia para ouvir. Você tem que ser participativo daquilo que ele fala. Eu tenho que ser participativo do que ele fala. E não ser participativo somente na esperança de mudança. Ouvir somente. E o que ele vai falar aqui é uma coisa muito séria. Olha só. Ouvi. Eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Outra caiu sobre as pedregais, onde não havia muita terra. Nasceu logo, e porque não tinha terra profunda, nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raízes, secou. E a outra, entre os espinhos, e crescendo os espinhos, o sufocaram, e não deu fruto. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produzia 30, outro 60, e a outro 100. Agora vamos ver o que Jesus continua dizendo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha só o interessante. Lembra que eu estava falando aqui, iniciei falando sobre o que a gente ouve, o que a gente fala, né? Para parar de falar da vida dos outros. Lembra que eu falei agorinha? Parar de falar da vida dos outros? Pois bem. Eis que saiu um semeador a semear. Esse semeador é Jesus através da palavra de Deus, certo? E aconteceu que, semeando uma parte da semente, caiu junto ao caminho e vieram as aves do céu e comeram. Quando a palavra ela é lançada e a pessoa dá mais ouvido no que o outro fala do que o que sai da palavra de Deus, aquela palavra não é absorvida dentro dela. Ela não vai ter resposta. Eu não vou ter resposta de uma palavra que a pessoa fala e não põe em prática. Você não vai ter resposta nenhuma desta palavra. Porque você está permitindo que as aves dos céus comam essa semente. Ou seja, a palavra lançou, nem germinou, mas não vai frutificar, porque você está tão contaminado,
Você está tão contaminado com as fofocas. Você está tão contaminado com a inveja, tão contaminado com os vícios, tão contaminado de falar da vida dos outros, tão contaminado de mentir, de trapacear, que você nem percebe o valor da semente. Você nem percebe o valor dessa semente, que é a palavra de Deus. Você nem percebe. E a outra parte, e a outra caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, a queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Ó, esse aqui é um tipo de pessoa que ela vive no achismo. Ela não tem raiz. A pessoa não tem raiz com a verdade, com a justiça. Ela até senta e te ouve. Ela até está me ouvindo nesse momento na live. Ela até me ouve. Mas, por ela não ter raiz, por ela não ter educação, por ela entender que ela achar que ela é a certa e as palavras que saem da Bíblia é errada, ela vai permitir também que vai morrer, ela vai começar até a germinar. Mas ela vai falar, não, mas por que aí? Por que disso? Por que daquilo? Por que isso? Ela começa a questionar. A primeira, ela não permite a semente ser plantada, porque está tão contaminada com o mundo que ela ouve para ouvir. Tipo assim, a pessoa vai te ouvir, ela não está ali para te ouvir, ela está ali para te suportar. Ela está te ouvindo para te suportar, esse tipo de pessoa. Aqui é a pessoa que te ouviu, que está te suportando, certo? Ela até quer tentar. Mas lá na metade do campo, não dá certo não, é difícil, é complicado. Então, ou seja, este sol que queimou é a negatividade do pensamento da pessoa, é a energia que a pessoa tem errada. É a pessoa que não dá valor. O sol é fogo. E o que sai da boca é fogo. Então, quando ela ouve a palavra, sabe que a palavra é aquilo, que ela está errada, e mesmo assim ela continua falando coisa errada, fofocando, mentindo, não vai adiantar de nada essa palavra. Ela vai crescer rápida, mas não vai ter raiz. A pessoa que está falando não tem raiz. Então, é como se fosse bater em ferro frio. Certo? Mas saindo o sol queimou. E a outra caiu entre os espinhos. E crescendo, os espinhos sufocaram e não deu fruto. Agora sim. Agora vamos começar a encaixar a palavra. Aqui já tem dois fatos. Quando você lança a palavra, quando você quer dar uma palavra de amizade, uma palavra de amizade não, uma palavra certa de Deus, vamos supor, palavra de Deus. E essa palavra vai mudar a vida da pessoa. Ela até cresce junto com a pessoa. Ela até cresce. Ela até desenvolve. Eu tinha uma ideia aqui agora. Olha só pra você ter ideia. Ela até cresce. Ela até está indo contigo numa instituição religiosa. Nisha, bom dia, good morning. Ela está até indo. Mas ela está presa numa crença limitante. Ainda. E cuidado. Você acha que vai dar até fruto que você está falando para ela. Você acha, você não tem certeza. Porque você vê as atitudes dessa pessoa, é diferente. Quando você tem certeza, não importa a condição e a situação, mas quando você acha, você fala, vamos ver até onde que vai. Pois é, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida. É o que acontece com a maioria das pessoas. Ela vai crescer junto com você. Ela vai frequentar junto contigo. Ela vai vir para a live. Ela vai até na sua instituição religiosa. Mas os problemas vai ser tanto. O que está dentro dela é tão maior do que aquilo que ouve, porque ela permite aquilo que está dentro dela estar maior. Vai sufocar o pensamento dela.
vai sufocar tudo aquilo, um dia vai sufocando tudo aquilo que ela ouve. E uma vez sufocando, vai até crescer junto. Mas vai sufocar e vai matar, não vai dar fruto. Você não vai ver fruto naquela pessoa. Você não vai ver a atitude, o fruto são as atitudes. Você não vai ver que a atitude dela não está de acordo com o que vocês estão ouvindo junto. Entenda? Tá entendendo? Você tá pegando aí? Você pegou aí o fio da meada. Existe a pessoa que não permite que a palavra, que a verdade seja dita. Existe a pessoa que até deixa que a palavra seja dita, mas ela não tem raiz. Quando começa a crescer, ela sufoca porque não tem raiz. E existe essa pessoa que até ouve a palavra, ouve a verdade, quer estar junto contigo, quer ir contigo, mas é uma pessoa amarga, negativa. Ela não consegue desprender dessa crença limitante dela, desse costume dela. E aquilo sufoca a verdade, sufoca o que ela está ouvindo, sufoca o aprendizado. Você está vendo que é uma disciplina muito louca isso aqui? Tá vendo? Então, pra gente disciplinar, a gente tem que disciplinar nos mínimos detalhes. É disciplinar o nosso pensar, o nosso olhar, o nosso ouvir, o nosso falar, o nosso sentir, o nosso agir. Tá vendo? É uma disciplina muito louca. Você tem que entender. Essa é a base, uma das bases da disciplina. Para mim ser disciplinado, eu não posso ser igual a esse tipo de pessoas, esse tipo de espírito, de visão. Eu tenho que ser igual a esse aqui, ó. A outra caiu em boa terra, deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30 e outro 60, e outro 100. E disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, você, eu, temos que procurar dar fruto naquilo que a gente faz. Em tudo. Se você é uma esposa, seja uma boa esposa. Se você é um marido, seja um bom marido. Um filho, seja um bom filho. Se você é um profissional, seja um bom profissional. Contudo, que quem governa a sua vida não é seu entendimento, sua inteligência. Quem governa a sua vida é o Deus, é o próprio Deus. E uma vez Ele governando a sua vida vai mudar. Então entenda. Entenda. Qual das 4 tipos de pessoas você é? O que ouve e não importa e joga fora? O que ouve, mas não tem raiz e não importa também, porque você não tacar uma terrinha ali para segurar, para firmar, para vingar? Ou você até ouve, tenta ir junto, se esforce junto, mas o que está dentro de você te sufoca e não deixa? Ou você é a pessoa que ouve a palavra, o conselho, põe em prática, veste a camisa, arregaça as mangas e parte para cima? Esse é um desafio. É o mesmo desafio que eu estou desde o dia 1º de janeiro de 2026. Praticamente inteirando já quase 90 dias. Levantando às 4 e preparando para fazer essa live aula às 10 para 5 da manhã até 6 da manhã, todos os dias. Falei 2 vezes, que eu, se não me engano. É um desafio. E você? Você está apto para isso? Você está apto para vencer o seu eu, vencer o seu sono, vencer sua vontade, vencer seu sentimento? Você está apto para vencer as suas ideias, vencer o seu sentimento, o seu achismo, o seu orgulho? Se prepara. Se prepara porque quando você se prepara, você busca um autocontrole, você busca ter disciplina mental. Você muda a sua mentalidade e você alcança a vitória. Tá pegando aí? Tá entendendo onde eu quero chegar? E diz mais. E quando se achou só? E aqui ele fala, né, antes, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então ouça. Ouça o que eu tô falando. Serve para mim também, não é só para você não, meu querido. Tá bom? E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram.
acerca da parábola. Agora vem o questionamento. E disse: a vós é dado saber o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam, e não perceberam, ouvindo, ouçam, e não entenderam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Olha só que é a jogada. Jesus fala para a gente ser perdoado, pedir perdão, para ser perdoado, para alcançar a salvação. Mas olha aqui, ó. Para quem vê, tá vendo? Vejam e não percebem. Ouvindo, ouçam e não entendem. Para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Por quê? Porque esses tipos de pessoas são pessoas que têm uma mente travada. Entende? Eike, bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda. Entende? Então, isso acontece porque tem a mente travada. Deus até, porque usava a parábola para fazer a pessoa pensar. Mas a pessoa está tão acostumada a fazer de acordo, ou fumando figurino, vai para a esquerda, vai para a direita, que quando ele começa a explicar de meio lógico, de meio que ela tem que pensar, ela tem preguiça de pensar. A pessoa tem preguiça de pensar. A pessoa tem preguiça de se cobrar. A pessoa tem preguiça de olhar para si e falar, não, peraí, eu tenho que mudar meu jeito. Ela não quer. Ela quer que os outros mudam para ela. É tipo assim, a pessoa fala mal da vida dos outros, reclama da vida dos outros, mas ela tem que mudar e ela não muda. Então a palavra de Deus, esse tipo de pessoas são essas. Ela vê, não percebe. Ela ouve, mas não entende. Ela converte, mas elas convertem. Eles sejam perdoados. É para que elas não se convertam e não sejam perdoados os pecados. Ou seja, Deus até permite isso acontecer. Mas a pessoa tem que se permitir se aproximar de Deus. São pessoas que infelizmente não querem nada com nada. E Jesus explica mais um pouquinho e disse: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Né? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles quem a palavra é semeada. Mas tendo-os eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Tá vendo? Oi, Theo. Bom dia. Então você tá vendo que tem muita coisa. E da mesma forma, os que se recebem a semente sobre pedras. Ou seja, a primeira palavra foi o que o diabo tirou rápido. Ou da mesma forma, os que se receberam a semente sobre pedregais, as quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a receberam, mas não tem raiz em si mesmo. Viu o que eu estou dizendo? O próprio Jesus falando, em si mesmo. Antes são temporários, depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo escandalizam. É aquelas pessoas que falam assim, estou na igreja, estou em determinado lugar, só que ela não tem fundamento. Aí ela vê uma coisa errada, vou sair, não, todo mundo é igual. Não é só na igreja, no trabalho também. Não, vou parar de trabalhar, vou parar de fazer isso aqui, porque todo mundo faz, não dá certo. Mas não tem raiz, né? Me fala, né? Os outros são os que recebem a semente entre espinhos, as quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo, é a hora que entra, hein? Os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas e as ambições e as outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ficam infrutíferos. É aquele tipo de pessoa. Você tem que mudar, rapaz. Você tem que mudar, porque se você não mudar, você vai perder tudo. Aí a pessoa começa a olhar para a vida dos outros. O outro está tendo um carro, que ela tem um carro velho. O outro comprou um carro novo. Um tem um celular, o outro lá tem um iPhone, de última geração. Ela tem uma roupa, o outro está com outra roupa. Ela começa a olhar muito a vida dos outros. Ela começa a ver a vida dos outros. E aquilo vai sufocando. Ao invés dela pegar a palavra, cuidar da palavra dentro dela para germinar a semente, ela começa a olhar isso. Isso sufoca ela e não permite ela dar fruto. E é onde vem a perdição. Aí ela perde a oportunidade. Mas também tem esses
são os que foram semeados em boa terra. Todos que ouvem a palavra e recebem e dão fruto, 30 e outro, 60 e outro 100. Então, ou seja, nós quando recebemos a palavra de Deus, nós temos a oportunidade de acolher aquela palavra e procurar germinar lá dentro da gente. Você está pegando o Espírito. Quando você vem para a live, que você está vindo para a live, você está vindo aqui mostrando para você, mostrando para você mesmo, que você é capaz, que você consegue, que você vai mudar. Só o que vai fazer você permanecer, o que vai fazer você crescer, é você permanecer. Deus, mas você faz essa live cedo demais, cara. Essa hora eu tô dormindo. Essa hora eu tô dormindo. Pois é. Eu queria também estar dormindo. Tá lá roncando. Sono mais gostoso, 4 horas da manhã, né? Delicioso. E olha que eu fico. E olha que eu tenho sono. Mas mesmo assim, eu sacrifico meu sono. Eu sacrifico meus minutos, minhas horas finais de sono para buscar essa direção do Espírito Santo. Para buscar essa direção e trazer tanto para você como para mim um esclarecimento. Nós não estamos estudando Deus. Não. Nós estamos lendo o que está escrito. Promessas, explicações. Leva essa palavra do semeador. Oi, GX, Bob. Bom dia, good morning. Leva essa palavra de Deus para o seu lado financeiro, para o seu lado profissional, nos seus projetos, no seu emprego. Pega isso que você está ouvindo e leva para o seu lado profissional. Como? Se você é empregado, seu chefe já te deu dicas e dicas para que você venha a ser promovido e você não ouviu. Você não pegou no ar a palavra dele. Porque você estava tão envolvido com o que você faz, com o que os outros falaram de você, que estava ali uma pessoa querendo te promover, mudar a sua história, e você não deu ouvido. Você está cheio, contaminado a sua mente. Aqui fala que foi logo Satanás. Vamos colocar, estou colocando as pessoas como Satanás, tá? Mas estou colocando Satanás usando as pessoas. Os seus problemas. Você dá mais ouvido aos seus problemas do que o que pode acontecer de bom na sua vida. Ah, não, tá bom, eu não dou ouvido às pessoas, tudo bem. Mas você não tem força, você não tem raiz. Você está até ali ouvindo o que o seu patrão está te falando. Mas você está tão cheio de mágoa, de rancor, de tristeza, que não tem raiz. Aquela palavra, você está ali só para tolerar. Mas não vai dar raiz, não vai dar força. Não vai mudar nada em você. Você está indo porque te chamou. Porque se não tivesse chamado, você estava lá no seu trabalho normal, ouvindo as pessoas. Envolvendo, né? Com as coisas erradas. Mas às vezes você pode ser o tipo de pessoas que às vezes você está ali, está dando ouvido, está acreditando que pode mudar, mas o seu achismo sufoca o que o seu patrão está falando, sufoca tudo aquilo que ele está falando, e você começa a ver não o que acontece, você começa a ver o que aquilo não tem sentido para você, que é difícil, que é complicado. Entende? Mas tem a pessoa que, quando o patrão chama, ela é autêntica, ela já está lá rápido. E o patrão já está falando e ela começa a pensar, o que está querendo, o que está querendo. Tem pessoas que querem até saber, descobrir o pensamento do patrão. Elas querem descobrir o pensamento do patrão para saber o que está adivinhando, para fazer. Então, são pessoas dinâmicas.
São pessoas dinâmicas que querem vencer na vida. Aqui, o Senhor Jesus está falando sobre a semente do semeador. Então, Deus usa a palavra aqui para despertar a sua agilidade, a minha agilidade. Seja ágil, seja dinâmico. Falta às vezes só isso para acontecer. Eu vou até escrever aqui, esse aqui eu vou escrever, ó. Seja dinâmico. Seja dinâmico para as coisas, para os projetos, para os seus projetos. Darem certo. Uai, Teus, mas que é isso? Eu não tenho um projeto, eu não sou projetista, eu não sou engenheiro. Cara, projetos são seus sonhos. Projeto, você projeta alguma coisa. A Bíblia fala, se projetares alguma coisa, isso se sairá bem. Então, não é você criar uma ansiedade. Não, é projetar. O que é projeto? É você pegar um caderno e começar a escrever neste caderno. Por exemplo, vou dar um exemplo, o carro. Eu não tenho um carro, então você começa a escrever ali, Deus, eu queria um carro. Hoje se escreve assim. Aí você escreve um punhado de cor desse carro hoje, certo? Aí amanhã, nossa Deus, eu esqueci, eu tinha que colocar isso aqui no carro, isso, daquilo. Beleza. No terceiro dia, do mesmo jeito, nossa, faltou isso no carro. Aí você vai lá, você está sendo dinâmico no seu projeto. Você está projetando algo. Aí você ficou 5 dias, 6 dias pensando, não, agora eu vou resumir esse projeto. Aí você pega lá só as coisas boas daquele projeto, põe no papel. Aí você já mentaliza, não, vai ficar, você fecha o olho, nossa, que legal vai ser. Então você projetou. Então você foi dinâmico. O projeto seu vai sair, vai dar certo. Porque você fez o quê? A raiz, você pegou a semente da terra boa e frutificou ela na sua vida. Você não pegou o seu projeto e ficou escorado na vida dos outros. Você não pegou o seu projeto e jogou fora. Você não pegou o seu projeto e ficou vendo e depois se frustrou e não deu fruto. Você pegou o seu projeto, usou a dinâmica, viu os pós, viu os contra, fez um resumo e fez um projeto sólido. Aí, essa é a palavra. É a palavra que vai dar fruto. Tudo aquilo que quando você faz, bem projetado, bem arquitetado, vai dar certo. Eu olho muita coisa, né? As pessoas têm muita coisa negativa na cabeça. Mas tudo que você faz, colocando a palavra de Deus em primeiro lugar, você pode ter certeza. Você está permitindo que Deus governe a sua vida. Você está permitindo que a sua vida seja governada. Como eu estava olhando uma vez, eu percebo muito isso. Eu vejo muito, por exemplo, que em casa tem a minha esposa. Mas a palavra não vem nem de mim. A palavra final não vem nem de mim e nem da minha esposa. Vem de Deus. Mas eu sou marido. Eu sou marido. Mas a resposta vem de Deus. É Ele que permite. Minha esposa falou uma coisa pra mim assim, esses dias pra trás. Falou assim, Telvis, cuidado com o que você fala nessas lives, porque se você falar coisas que não vivem, isso pode acarretar maldição pra você. E realmente acarreta maldição. Mas tudo que eu tô falando pra você é o que acontece, o que eu faço, o que eu me esforço pra fazer. Eu não faço nada. Agora a pessoa se olha, que olha, eu tô aqui porque sobre riqueza, porque teve a riqueza disso, daquilo e tarará, porque fulano fez, eu faço a riqueza, eu faço gerar riqueza. Espera aí, eu tenho uma riqueza que ninguém pode tirar, que é a minha inteligência. Essa é a minha maior riqueza. O entendimento da palavra de Deus, essa é a minha maior riqueza. Tudo bem, eu não tenho a riqueza física, dinheiro, casas,
renda, mas um dia eu vou ter, não sei quando, mas um dia eu vou ter. Então eu não preciso, você vai crescer financeiramente, tudo bem, mas eu tenho que falar aquilo que eu vivo, não é verdade? Então você tem que falar o que você vive, você tem que falar o que você vivencia, você não tem que falar as coisas por falar somente, você tem que falar as coisas que você vivencia. As coisas que acontecem na sua vida, aquilo que você luta para acontecer, os seus projetos, que você enfrenta dia após dia, é isso que você tem que falar. Uma vez falando, a sua vida vai mudar, meu querido e minha querida. Então seja dinâmico para os seus projetos darem certo. Seja dinâmico para o seu casamento dar certo. Seja dinâmico para a sua profissão dar certo. Seja dinâmico para o seu emprego dar certo. Seja dinâmico para que os seus projetos venham a dar certo em sua vida. Seja dinâmico com Deus para que Ele possa te perdoar e salvar sua alma. Porque, além de tudo isso aqui, pessoal, projetos, riqueza, casamento, vida familiar, nós não podemos esquecer isso, que é o arrependimento. Nós temos que manter na linha o arrependimento. Temos que procurar o arrependimento dia após dia. Porque nós necessitamos e precisamos nos arrepender para poder encontrar uma saída para a salvação daquilo que é mais precioso. Eu não vejo, você não vê, nós não vimos essa riqueza. Mas ela está dentro de cada uma de nós. Essa é a maior... Você tem que lutar, sim, para ter a sua casa, morar num condomínio fechado, ter seu iate, ter seu avião, viajar o mundo inteiro. Você tem que... Isso é verdade, isso é terreno. Mas a maior riqueza não tem preço, não... Presta atenção, não tem valor. A sua alma não tem valor. Nada compra a sua alma. Nada é mais importante do que a sua alma. A sua alma é a maior riqueza. A minha alma é a maior riqueza. Então temos que cuidar dela. Quando nós pegamos a palavra de Deus e pomos em práticas e observamos, ouvimos, absorvemos e praticamos, dando fruto e guardando, conservando a nossa salvação, pode ter certeza, você terá uma resposta extraordinária na sua vida. Você está sendo dinâmico. Você está sendo dinâmico na sua vida espiritual. E você vai alcançar a salvação. A salvação da alma é algo tão importante que você não tem, nós não fazemos ideia de quão valoroso é. Vou dar uma ideia para você. Se essa caneta aqui quebrar, eu vou ali e compro outra. Pode ser parecida igual a ela, ou não. Ela vai escrever. Certo? Se esse papel se rasgar, eu vou ali e arrumo outro. Mas a alma não. É só uma. Se você perdeu a salvação da sua alma, já era. Não tem retorno. Não existe retorno. Presta atenção. Você tem uma joia preciosa dentro de você. E esta joia chama-se alma. Cuide dela. Protege ela com todas as suas forças. Com tudo que você tem, interiormente como exterior. Mas proteja a sua alma. A sua alma é algo tão precioso que dinheiro nenhum do mundo, ouro, prata, não pode comprar. Somente um comprou a salvação da sua alma, que foi o Senhor Jesus Cristo. Ele deu a própria vida por mim, por você, pela nossa alma. Então cuide da sua alma, zela por ela, proteja ela, é o seu maior tesouro. E se você fizer isso, você está agindo com as dinâmicas, com o seu projeto para dar certo. Isso é prosperidade. Tá certo, pessoal? Então vamos orar, vamos entregar essa semana a Deus esses dias. Olha, Senhor,
Em o nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Te agradeço, Senhor, por esta semana, praticamente que antecede o final desse mês de março. Hoje, Senhor, dia 23 de março de 2026. São exatamente aí 5 horas e 41 minutos. Orando em prol de cada pessoa que entrou nessa live, que está assistindo no For You, cada pessoa que está pegando essa energia, esse espírito, cada pessoa presente que quer mudar de vida. Às vezes ela não tem condição financeira alguma, ela não tem condição de ter um carro, de ter uma casa, ela não tem condição de trabalhar, ela está no leito do hospital, está no presídio, eu não sei, ela está doente. Mas a condição que o Senhor propõe para ela agora é somente ouvir esta oração e se esforçar para praticar. Às vezes, Senhor, essa pessoa é uma pessoa invejada, ou ela é invejosa dos outros. Às vezes essa pessoa tem olho grande dos outros, mas ela também, ela é vítima de maldições. Às vezes essa pessoa está precisando de ajuda, Senhor, porque a vida toda ela conviveu com pessoas dessa mentalidade. A vida toda essa pessoa viveu e vivenciou com pessoas negativas. Ela viveu a vida inteira dela, ela tem 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, ela é vovô, vovó, bisavô. Mas a vida toda ela conviveu com pessoas negativas. Ela conviveu com pessoas totalmente contra a fé, totalmente contra a verdade. Ela vivia num mundo de mentiras, num mundo totalmente contrário da verdade. Mas não foi culpa dela, Senhor, porque a educação foi essa. E não é culpa dos pais, porque os pais dela também aprenderam assim. Mas hoje essa pessoa tem uma oportunidade de pôr um ponto final nisso tudo. E qual é o ponto final? É parar, analisar e pensar em sua vida e ouvir o que foi dito hoje. E ela perceber que é ela que permite essas maldições estar na vida dela. As maldições não são somente impostas por pessoas negativas, Senhor. Não. As maldições também são impostas porque a própria pessoa permite. A crendice local, as limitações religiosas. Ela se limita demais. Por isso que ela sofre. Então, meu Deus, nesta oração, traz para ela o consolo espiritual. Traz para ela paz. Se ela está até agora nessa live, ela está ouvindo essa live, essa programação, é porque ela quer mudar de vida. Ela quer ter uma transformação de vida. Então transforme a vida dela. Muda os pensamentos dela, meu Pai. Muda as palavras dela, a forma que ela olha as coisas, que ela ouve, que ela sente. Em o nome do Senhor Jesus. Para ela alcançar a prosperidade, ela tem que se desprender dessas limitâncias. Ela tem que se desprender. Ela tem que se desprender dos costumes, das crenças antigas. Ela tem que se desprender, ela tem que começar tudo de novo. Não importa a idade. Se ela for uma pessoa madura, que eu sei que ela é, ela vai se dispor para que a tua palavra venha germinar dentro dela, venha crescer e através das atitudes dela dar fruto. Faça isso, meu Deus, eu te peço, em nome de Jesus. Senhor, consagra o nosso pensar,
nosso falar, o nosso ouvir, o nosso chegar, a nossa voz. Consagra os nossos pensamentos, o nosso respirar. Consagra o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma. Consagra, meu Deus, a nossa família, a nossa casa, os nossos parentes, nossos entes queridos. Consagra, Senhor, nossos vizinhos da direita, da esquerda, do fundo e da frente. Consagra nossos amigos, nossos ambientes de trabalho, aonde a gente for. Consagra nossas conduções, o ônibus, às vezes o carro, a moto, a bicicleta ou às vezes a pé. Consagra os nossos locais de trabalho, onde a gente for. Que o Teu Espírito esteja conosco, nos fortalecendo, nos livrando de todo mal. Nos abençoe e nos consagra, Senhor, nesse dia, essa semana, que vem ser o dia repleto de energia positiva, de vitórias. E se ela, meu Deus, for dinâmica, ela vai fazer um bom projeto. Faz isso acontecer na vida dela. Pois entrega nossas vidas em Tuas mãos, tendo a certeza da vitória, que o Senhor já nos abençoou, nos livrou de todo o mal e nos abençoa nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E é isso aí, pessoal. Bora pra cima. São exatamente agora 5 horas e 47 minutos. Bora pra cima. Não deixa a peteca cair. Parte pra cima do seu problema. Se você tem um problema interior, enfrenta. Se perdoa, pessoal. Se perdoa. Como você vai ajudar você? Se perdoando, liberando perdão. Você liberando perdão e se perdoando, tudo em sua volta vai mudar. Você vai ser dinâmico e os seus projetos vai dar certo. Então faça isso. Seja perdoado por si próprio. Se perdoa. Peça a Deus perdão. Libere o perdão para que os seus projetos venham dar certo em sua vida. Tá certo? Amanhã estaremos aqui novamente às 4h50, novamente aqui no Conexão Prosperar Sem Errar, com o propósito DVN, que são 365 dias de disciplina, 365 dias de vitória, 365 de nova mentalidade. Nesse propósito também está escrito, que é a palavra de Deus. Tá certo? Não esqueça, prosperar sem errar é a opção de vida. Tchau, tchau, pessoal. Bora pra cima. Tchau, tchau.